A educação na época do absolutismo, parte 3. Com relação à educação, enquanto em vários estados alemães a obrigatoriedade de frequência à escola já fora estabelecida pelos governantes ainda no século XVII, o mesmo não aconteceu na maioria dos estados católicos. Nestes, a educação, controlada pelas ordens religiosas, em especial pelos jesuítas, permaneceu durante todo o período absolutista como privilégio dos nobres e dos burgueses mais ricos, que faziam questão de educar seus filhos nos colégios jesuíticos, para que se igualassem aos filhos dos nobres. Além da educação para a vida nos palácios dos nobres, privilégio destes e dos burgueses, há que ressaltar a educação destinada aos que seguissem a carreira eclesiástica, isto é, a educação que visava a formação dos novos membros do clero. As classes populares, em sua grande maioria vivendo na zona rural, não tinham acesso à escola. A marginalização dos pobres em benefício dos privilégios concedidos aos nobres, ao clero e aos burgueses ricos era considerada algo natural na época. O grande cardeal de Richelieu, que foi ministro de Luís XIII, por exemplo, na sua obra intitulada Testamento Político, afirma que conhecimento das letras é absolutamente necessário numa república, mas que elas não devem ser indiferentemente ensinadas a todo mundo. E declara: assim como um corpo que tivesse olhos em todas as suas partes seria monstruoso, da mesma forma um Estado o seria se todos os seus súditos fossem sábios. Ver-se-ia aí tão pouca obediência quanto o orgulho e a presunção seriam comuns. O cardeal achava que a instrução indiscriminada aos plebeus iria arruinar o comércio, a agricultura, as forças armadas e o sossego público, por não haver número suficiente de professores para todos os alunos, e nem estes conseguirem senão uma tintura medíocre de letras. Richelieu propõe, então, como medida acauteladora do interesse público, que se reduzam as escolas das cidades menos importantes a 2 ou 3 classes de alfabetização destinadas aos futuros soldados e aos comerciantes. Só os alunos mais talentosos iriam, em seguida, estudar nas grandes cidades, umas 12 ao todo, com mais proveito nas letras e sob a direção dos bons mestres. Esse modo de pensar do cardeal Richelieu era compartilhado de forma natural por outros potentados e aristocratas da época, que achavam muito natural que a educação fosse inacessível aos pobres. As condições do ensino elementar eram muito precárias durante a época do absolutismo. Apesar das novas propostas pedagógicas de Comênios, o professor, em geral, toma lição de um aluno de cada vez sob a ameaça da palmatória, enquanto os outros leem
escrevem, conversam ou brincam sem nenhuma vigilância. O período do absolutismo, com a nítida separação que produz entre as classes dominantes, detentoras do poder político, econômico e religioso, e as populares, subalternas, favorece a formação no campo educativo de dois modelos de instrução e de educação nitidamente distintos e diversamente organizados. A educação dos nobres realiza-se através do ensino de preceptores particulares ou no interior dos colégios próprios, nos quais os jovens aristocráticos são formados tanto no plano intelectual como no do comportamento, mediante um programa de estudos que, ao lado das línguas modernas e das novas ciências, contempla também a atividade de vida prática, como a equitação, a caça, a esgrima, a dança. A educação do povo, porém, confiada essencialmente à Igreja, ocorre mais frequentemente no interior de institutos de beneficência, onde somente poucos alunos dos grupos populares recebem uma educação exclusivamente instrumental, limitada à aprendizagem de técnicas elementares como ler e escrever.